Você que estava acompanhando nossa aula com o professor Breno Câmara de História lá na TV Ponta Negra, se aconchegue, pode ficar à vontade que a gente vai dar continuidade aqui à nossa aula agora na internet, né, professor? Você parou em que ponto? O que é importante agora para o pessoal que está em casa acompanhar? Bom, agora eu vou puxar justamente para a construção dessa ideia heróica de Dom Pedro, do Tiradentes, tá? Esse é o principal ponto, tá bom? Então vamos lá, não cochila não. Pensando nessa construção heróica de Dom Pedro, de Tiradentes, eu trouxe para você agora essa imagem. A gente já mostrou lá na TV Ponta Negra, o Dom Pedro no Independência ou Morte, o quadro de Pedro Américo, que foi pintado somente em 1888. Olha a demora, né? A independência foi em 1822 e o quadro pintado já quase no final do século. Mas agora eu trago você para uma outra imagem também de Pedro Américo. Ah, e tem um detalhe importante, viu? Tem gente por aí dizendo que Pedro Américo não é brasileiro. Eu já vi postagens dizendo que Pedro Américo é um pintor italiano. Por favor, não cometa esse erro. Pedro Américo é importante, pode aparecer numa prova de linguagem, pensando aí nas artes, pode aparecer na prova de história. Pedro Américo é daqui do lado, é nosso vizinho, pessoal que está assistindo a Ponta Negra. Pedro Américo é de Areia, é paraibano, tá bom? Ele teve os estudos financiados pelo imperador Pedro II na Europa, mas ele é paraibano, tá certo? E aí, olha só, nós temos a imagem Tiradentes esquartejado. É uma imagem realmente muito pesada, né? Ela é um tanto quanto chocante. Só que eu quero chamar a sua atenção para o quê? Olha só, nós temos aqui a cabeça de Tiradentes já separada do corpo. Vamos lembrar que ele foi todo desmembrado, né? Prestar atenção ao princípio etimológico da palavra, não é? Ele foi desmembrado, vai perder aí perna, vai perder braços. Nesse caso, nós temos a cabeça já separada e as pernas. Eu quero chamar a sua atenção. Olha para cá, por favor. Vamos agora focar. Ó. Acompanhe aqui comigo. Vê a disposição, tá? Que é colocada aqui essa imagem. Olha como é que nós temos aqui o corpo de Tiradentes. Isso aqui não é à toa. Foca agora no mapa do Brasil. Dá uma olhada no que é construção identitária. O mapa do Brasil, o contorno dele, se eu tiro daqui e jogo para cima do corpo de Tiradentes, eu vou ter justamente esse mapa. Pedro Américo ele faz isso propositalmente para construir aquela ideia de nação. Agora, vamos lá, de novo. Olha para a imagem. Eu tenho aqui agora Jesus Cristo. Vê a cabeça de Tiradentes. Não lembra ninguém, não? O Jesus Cristo é europeu. Se você olha agora, olha o crucifixo com Jesus lá crucificado. Será que depois de Tiradentes ser enforcado, esquartejado, alguém teve o cuidado de colocar um crucifixo lá dentro? Claro que não. Isso é uma construção para trazer a identidade nacional. E deixa eu te contar um segredo. Pedro Américo teve os estudos financiados por Pedro II, mas essa imagem ela já é do contexto republicano. Então, Pedro Américo ele vai transitar nos dois meios. Ele constrói a identidade romântica de Pedro I, encomendado pelo seu filho, Pedro II, mas depois constrói uma identidade de um revolucionário que lutou pela República. E a República que estava nascendo utiliza a imagem de Tiradentes. Tanto é que Tiradentes é patrono da Polícia Militar Brasileira. E por quê? Porque Tiradentes ele ocupava um cargo no Brasil colonial. Ele era um suboficial, o que se chama de alferes naquela época. E aí tem mais uma outra figura nessa imagem. Além do mapa do Brasil, além do Jesus Cristo, nós ainda temos o quê? Esse outro sujeito, Marat. Quem é Marat? Um dos líderes da Revolução Francesa. E agora eu quero que você observe a intertextualidade entre as duas imagens. O braço de Marat, ele está, na verdade, o braço de Tiradentes está disposto da mesma forma que o braço de Marat, trazendo então a aproximação entre o revolucionário brasileiro e o grande revolucionário francês. Isso, gente, é interpretação de imagem. Tenha muito cuidado, isso é importante também para a prova do Enem. É talvez até uma dica de ouro, ou pelo menos uma de bronze, mas está ali no pódio. Fique atento. Agora vamos à frente. Eu quero mostrar para vocês uma questão que ela é muito curtinha. Ela vai trazer uma frase, né, rapidinha, e essa frase ela é justamente o foco da nossa aula. Quando eu pensei, né, na construção desses slides, na construção da temática, eu me lembrei logo dessa frase, que diz: a independência foi desse modo,
ruptura e continuidade. Então, nós já falamos aqui da construção identitária do Brasil, da visão romântica, nós falamos da independência, mas o tempo todo eu estou frisando que fica uma continuidade, que é a escravidão. Vamos à questão. Na independência brasileira, uma ruptura e uma continuidade podem ser exemplificadas respectivamente. Muito cuidado ao fazer a prova do Enem, fique atento aos comandos, o comando da questão ele é fundamental, ele diz respectivamente, não me venha marcar a alternativa correta, porém fora de contexto. Como assim alternativa correta fora de contexto? É aquilo que eu chamo de distrator, perfeito? Qual é a melhor escola de Natal? Contemporâneo, tá? Mas tem a ver com a questão? Não, não tem. Qual é a melhor TV de Natal? TV Ponta Negra. Tem a ver com a questão? Não, não tem. É a alternativa correta? Seria, mas é um distrator, porque não está ligado ao comando da questão. Vamos então. Na independência brasileira, a ruptura e a continuidade podem ser exemplificadas respectivamente. Letra A, pelo esforço de unificação nacional e pelo respeito aos direitos trabalhistas. Direito trabalhista num Brasil marcado pela escravidão? Não, você não pode marcar essa alternativa. Você está jogando a sua vaga fora. A letra B vai dizer o seguinte: pelo afastamento da Grã-Bretanha e pela aproximação com os Estados Unidos, a Grã-Bretanha vai ser sempre uma aliada do Brasil imperial. Guarde esta informação. Letra C, pela fragmentação política do território e pela hegemonia política das elites rurais. Muito cuidado, nós não vamos ter fragmentação do território. É muito interessante isso, o Brasil gigantesco, mas Dom Pedro, mesmo com toda a sua vida libertina, com todo o seu despreparo, mas também com muita autoridade, acabou conservando todo o território. Perdeu sim, perdeu a Guiana Francesa, que havia sido conquistada pelo seu pai, Dom João VI, perdeu sim a Cisplatina, que também havia sido conquistada pelo seu pai, né? Mas o território que era de Portugal, no caso Brasil, desde a origem, desde a chegada dos portugueses aqui, é mantido. Voltando, pelo rompimento, letra D, pelo rompimento em relação ao Império Português. Sim, isso é uma ruptura. E pela preservação da escravidão. Chegamos à nossa questão. A letra D é a questão correta. Te digo logo, achou a certa? Tem nem para que ler a E, olha só. Pela implantação do sistema republicano, não. Aí você vai lembrar da aula que eu dei lá na TV Ponta Negra, né? Que foi, não é para a internet, tá? Que foi para a TV mesmo. Lá eu falei assim, ó, a independência é um passo para frente, 2 passos para trás. É quase dançar quadrilha aqui. Por quê? Um passo para frente, processo de emancipação. 2 passos para trás, manter a escravidão. Manter também o quê? Manter a monarquia. Tá bom? Então não mantém a república. Vamos agora, passando aí, por favor, agora meu amigo Liminha, passou agora o slide e nós temos o quê? Uma outra continuidade. A manutenção da mentalidade colonial, tirando aqui, né, a ideia da escravidão, apesar de termos escravos, mas eu trago como outra continuidade o quê? O patriarcado. Veja, eu, homem, falando aqui com você, né, a figura do pater. Tá? A figura do homem, o sujeito que comanda a casa num contexto de Brasil colônia. Nós analisamos aqui 2 imagens. Nós temos 2 pinturas de um mesmo pintor, tá? Jean-Baptiste Debré, que veio para o Brasil na missão artística francesa no período joanino. Veja como Dom João trouxe contribuições, né, em termos também artísticos. E aí o que é que Debré ele vai mostrar na sua obra, a viagem pitoresca à história do Brasil. Ele apresenta o jantar brasileiro e apresenta um servidor público levando sua família, né, para passear. Essas 2 imagens, elas vão trazer a marca do patriarcado. Nós temos aqui, então, um sujeito sentado à mesa, tá, se alimentando, com os escravos ali servindo, uma negra abanando, um outro preparado para, a qualquer momento, né, fazer algum dos mandados que ele venha a pedir. Nós temos uma senhora muito bem vestida, alimentando 2 crianças com migalhas. Essa é a ideia do nosso Brasil escravagista. Veja só o habitat doméstico, tá bom? Veja como a coisa é pesada. Do outro lado, nós temos um senhor à frente, né, de suas filhas, esposa, sogra ou mãe, né? E atrás, a partir da senhora de vestido azul, nós temos então os negros que são seus criados.
Aqui nós temos também a manutenção do patriarcado. Veja as vestes desse homem. Isso chama muita atenção também na prova do Enem. Me lembro aqui que tivemos uma questão que mostrava a independência da Venezuela sendo assinada e a independência do Brasil sendo assinada por Dona Leopoldina. E se perguntava qual era a semelhança nas duas imagens. E eu vou te dizer, lá naquela questão se falava das vestes. Tanto na independência venezuelana quanto na independência brasileira, os movimentos foram promovidos pelas elites e era a roupa que contava na imagem. Olha só como o Enem traz algumas coisas que fogem um pouco da sala de aula, mas não da minha sala de aula, não daqui. Bom, vamos passar aqui. E aí, olha, nós nos deparamos também com mais uma questão. E essa questão, ela tem a ver com as imagens vistas. Eu peço que você tenha agora um pouco de paciência, porque nós vamos apresentar uma tabela e um gráfico, tá certo? E é muito importante essa leitura. Vamos deixar focado agora somente na tabela. É uma dificuldade, vá me ouvindo, por favor, você aluno, é uma dificuldade que existe no Enem de se compreender tabela, os alunos têm muito disso. Então, olha só, analise o quadro abaixo e o gráfico a seguir. Proporção de ocupação em serviços domésticos pela população escrava e livre durante o século XIX, 1872. Ainda focado na tabela. Gênero e condição. Homens escravizados, homens livres, mulheres escravizadas, mulheres livres. Veja agora a população. A população maior aí, né, é de homens, de mulheres livres. Perceba, 68,76%. Mas quando pensamos aqui em mulheres escravizadas, nós temos um número de 12,41%. Quando nós pensamos em homens escravizados, 4,35%. Então, perceba, o número de mulheres escravizadas é muito maior do que o número de homens escravizados. Vamos passar para a próxima imagem. Na próxima imagem, nós vemos o seguinte: proporção de trabalhadores ou trabalhadoras domésticos ou domésticas, remunerados ou remuneradas por sexo. Brasil e grandes regiões em 2018. Olha como o gráfico é atual. E se a gente olha para a fonte da questão, nós podemos ver lá no cantinho da tela um 2019. E aí veja, Brasil, homens, olha só o número. O número de homens é sempre muito pequeno, né? 0,9, 1,1, 0,8. E o número de mulheres que são, né, trabalhadores domésticos remunerados é um número gigantesco. 14,6, 15,6, 15, 11, né? É um número muito grande. Então, vamos agora para a questão. Bom, olha só. Nós vimos aqui, então, uma tabela. Nós vimos aqui um gráfico que apresenta para a gente os trabalhadores domésticos remunerados e, na primeira, né, no caso, os trabalhadores escravizados. E percebemos que as mulheres têm um número muito maior. Será que isso vai facilitar na nossa questão? Vamos ver. A partir da análise do quadro e do gráfico, responda a alternativa correta sobre o trabalho no Brasil imperial e sua relação com o trabalho na sociedade contemporânea. Letra A. As desigualdades de gênero relacionadas à ocupação do trabalho doméstico na atualidade possuem relações de continuidade com o período escravista brasileiro. Olha, essa alternativa me parece, sim, uma alternativa bem coerente, né? A permanência de escravizados, tá? Tem relação com o período atual. Sim, isso se assemelha muito. Nós temos muitas negras trabalhando no passado e hoje nós temos muitas mulheres ocupando os espaços domésticos. Mas aí vamos ver as outras alternativas para ter certeza no que a gente vai marcar. Vamos lá. A letra B. Por se tratar de uma atividade manual, o trabalho doméstico tem sido uma ocupação historicamente restrita aos homens e às mulheres escravizadas. Será que o trabalho doméstico, historicamente, ele é restrito somente aos homens e às mulheres escravizadas? Olha, preste atenção. Crianças trabalhavam bastante também dentro das casas. E um outro detalhe, né? O trabalho doméstico, ele não vai ficar restrito somente a pessoas escravizadas. Ele é restrito hoje também a trabalhadores livres. Fique atento, o Enem tem lá suas pegadinhas. Letra C. A partir do século XIX, o serviço doméstico tornou-se uma ocupação de mulheres escravizadas e livres, o que lhes garantiu a mesma condição econômica e social.
Opa! Quer dizer que uma mulher livre e uma mulher escravizada têm a mesma condição social? De jeito nenhum. Essa alternativa C, né, ela está aí batendo no seu conhecimento, tá? A letra D diz: a distinção entre os ofícios ocupados por homens e mulheres se restringiu ao contingente da população escrava, que vivia nos centros urbanos. Não, gente. A distinção de ofícios, ela se dá no meio urbano, ela se dá no campo, ela se dá no passado, ela se dá hoje, tá bom? Infelizmente, hoje ainda nós podemos perceber que existem espaços de trabalho que são tão somente masculinos, né? E que não são bem vistos, e que as mulheres não são bem vistas. E existem espaços de trabalho que são tão somente femininos, e quando o homem vai para aquele tipo de atividade, né, também não fica bem visto, perfeito? E que faz parte de um processo aí ainda de enraizamento desse patriarcado, dessa cultura masculina, da ideia de macheza. A letra E diz: a partir da abolição da escravidão, as desigualdades raciais e a diferença na ocupação do trabalho doméstico entre homens e mulheres foram superadas. Meu Deus, desculpa, eu fico até com vergonha de ler essa alternativa. Não, não foram superadas. Então a letra A diz: as desigualdades de gênero relacionadas à ocupação do trabalho doméstico, na atualidade, possuem relações de continuidade, sim, com o período escravista. Trabalho doméstico está muito próximo ao período passado, tá bom? Repetindo, o trabalho doméstico atual está muito próximo do período passado, que é o período escravista, inclusive pela cor da pele. Vale ressaltar isso. Boa parte das empregadas domésticas do nosso Brasil, elas são ou mestiças ou negras. Inclusive, se a gente para refletir com relação às telenovelas brasileiras, aos seriados nacionais, internacionais, enfim, aos filmes, nós vamos nos deparar sempre com o quê? Com uma criada que seja negra, tá bom? Veja, criada, olha que termo pesado, olha aquele termo, criado mudo. Você acha que vem de onde? Criado mudo é justamente do negro que ficava ali ao lado da cama enquanto os senhores dormiam, ficava ali no quarto, preparado para qualquer tipo de necessidade. Se a gente queria um copo com água, ele não vai levantar, não. Ele pede ao criado mudo, que fica ali caladinho, esperando os bons sonos do Senhor. E aí a gente percebe isso ainda hoje. Isso é permanência de mentalidade escravista, tá bom? Fique atento a isso. O Enem também gosta de cobrar esses assuntos. Vamos à frente. E aí, pensando nesse escravismo, que é uma permanência, eu trago agora uma das imagens mais famosas de Debré. Nós temos aqui um castigo que é praticado, e este negro que está sendo castigado, ele está num pau de arara, tá? É um método de tortura que foi utilizado desde o contexto romano e que ainda será utilizado no contexto do regime militar brasileiro, tá? E esse negro no pau de arara, ele está sendo açoitado aí com um chicote, tá bom? Lá atrás, nessa imagem, se você observar ela com muita atenção, eu vou até me aproximar aqui, quando a câmera vier para mim, olha só. Lá atrás, tá bom? Você vai ver um negro sendo açoitado por outro negro, tá? Olha, analisa aí direitinho. Isso faz parte de um processo de confiabilidade que alguns negros vão ter dentro do engenho, tá bom? E por isso vão ganhar alguns cargos, vão ascender lá dentro. Aí nós temos as leis abolicionistas. Preste atenção. São 65 anos da independência até a abolição. O Brasil havia prometido à Inglaterra que ia encerrar com a escravidão. 65 anos. Ô, promessinha longa e ingrata para acabar, não é? São 65 anos ainda de muito açoite. Nós temos leis aí, leis abolicionistas, que são leis falhas, leis fajutas, que nós vamos chamar de gradualistas, que vão acabando com a escravidão aos poucos. Veja só, nós temos aqui uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, que tenta acabar com o comércio de escravos no Brasil colônia. Veja, nunca se vendeu tanto escravo depois de 1850. Nunca. Parece que depois foi proibido e que, de fato, o comércio vira tráfico, finalmente, esse termo. Parece que o pessoal gostou de comercializar mais e mais escravos, tá bom? Então, fique atento. A Lei Eusébio de Queiroz, ela buscava coibir o comércio de escravos na colônia. Mas, repito, nunca se vendeu tanto escravos como depois dessa lei. Aí depois nós temos uma outra. Essa lei terrível, tá? A lei do ventre livre. Por que terrível? Porque ela é extremamente fajuta. Eu peço aqui que você tenha muita atenção. A lei diz assim, olha só, eu vou te dar aqui a visão geral dessa lei.
Ela diz, a partir da data de 28 de setembro de 1871, os filhos das escravas estão livres. Só que isso é o primeiro artigo, tá? Só que esse primeiro artigo ele vem cheio de parágrafos. E aí nós temos então um parágrafo que é bem chocoso. Ele diz o seguinte, o filho da escrava, ele só estará livre a partir dos 8 anos de idade, tá bom? Então, quando ele tiver 8 anos de idade, ele pode finalmente conquistar a sua liberdade. Como é que seria isso? O senhor iria dizer, então, ao Estado, olha, tá ali aquele negrinho, tem 8 anos, eu não quero ficar com ele, eu quero que você receba. E o Estado, em troca, pagaria uma indenização a esse senhor. Só que essa indenização é em títulos e não em dinheiro. E ninguém tem interesse em títulos, porque era uma coisa demorada, né? Eram juros demorados. E aí, vamos ao segundo ponto, tá? Desse primeiro parágrafo. Então, o filho da escrava estaria livre aos 8 anos de idade, caso o senhor quisesse negociar com o Estado. Passados 30 dias, o senhor não advertiu ao Estado que a criança havia completado 8 anos, o Estado entendia então que ele deveria ficar com aquela criança, que o senhor queria ficar com aquela criança. E aí, este jovem teria que ser escravizado até os 21 anos de idade, quando então, finalmente, ele tinha garantido a sua liberdade. Agora eu te pergunto, cadê o ventre livre? Não tem, tá? Porque o menino permanece como escravinho, olha só, permanece como escravo até os 8 anos, tá? Porque os 8 anos ele já vai ser escravizado, sim, ele já vai ser menino de recado, ele já vai carregar algum peso, ele vai fazer alguma atividade, então ele é um escravo, sim, tá? Um escravo mirim. E aí, olha só, passado esse período, o senhor não quis ficar com ele, né, entregava para o Estado dava conta. E se o senhor quisesse ficar, ele seria escravizado até os 21 anos. Não tem ventre livre. Próxima lei. Lei do sexagenário. Eita, que essa lei é muito interessante. Se você parar para refletir, olhe para mim. Se você parar para refletir, será que você aí de casa consegue dizer quantos anos eu tenho? Você consegue pensar nisso? Quando você está assistindo TV, será que você consegue realmente dizer quantos anos tem aquele ator, quantos anos tem aquele repórter, né? Você consegue dizer isso? Veja, agora eu te pergunto, e como é que um negro, aos 60 anos, ele ia saber que ele estava com 60 anos? Perfeito? Veja, quando os seus registros foram cassados, quando esse menino não tem, quando criança, né, não tem nenhum tipo de registro civil, inclusive temática de redação do Enem do ano passado. Como é que esse negro chegava aos 60, na verdade? Se é que chegava, perfeito? Em que condições? Aí o pessoal diz assim, não, professor, era só conferir os dentes, não é? Pelos dentes você saberia a idade. Primeiro, nós não somos cavalo. Segundo, tá? Em que condições de higiene você acha que esse sujeito vivia para chegar aos 60 anos ainda com todos os dentes? Perfeito? Então, a lei do sexagenário, ela diz que a partir de 28 de setembro de 1885, os negros acima de 60 anos estariam livres. São poucos os negros que chegavam aos 60, tá? E mais um outro detalhe extremamente importante. Eu sou negro, cheguei aos 60, sei que tenho 60. Bacana. O que é que eu vou fazer? Depois que eu ganho essa liberdade, o que é que eu vou fazer? Eu não sou bem visto na sociedade. Então, sabe o que é que acontecia? Geralmente esses senhores, eles olhavam para o seu patrão e diziam, ô, meu senhor, eu vou querer ficar aqui na propriedade. Eu passei minha vida todinha aqui, eu cuidei do seu pai, né? Cuido agora do senhor, cuidei do senhor, cuido dos seus filhos, eu quero ficar por aqui. Isso acontecia, tá? Então, veja como é duro esse processo, justamente por uma falta de política pública, por uma falta de ação do Estado de incrementar esse sujeito na sociedade. E aí, chegamos finalmente à Lei Áurea, né? A Lei Áurea, e aí a construção, de novo, extremamente imagética, de uma princesa sábia, né? A princesa Isabel. Inclusive, foi ela que criou também a Lei do Ventre Livre. Veja, a Lei Áurea, ela vai trazer a ideia... Criou não, né? Ela que assina, tá? Desculpa, ela que assina. A Lei Áurea, ela vai trazer a ideia da libertação para os negros. Veja, esta lei, ela tem apenas, tá bom, uma lauda. Tá? Esta lei ela tem apenas uma lauda, somente uma folha. E ela diz o quê? Os negros estão livres. Liberdade. Pronto, acabou. E política pública? Onde é que esse negro vai viver? O que é que esse negro vai fazer? Nós não temos noção do que é que esse negro ia fazer. E é isso que o Enem vai cobrar de você.
Quando a gente começou a nossa aula, lá a aula para a TV, a Vanessa me perguntou, professor, e aí a nossa temática de hoje? E eu disse para ela, olha Vanessa, escravidão é uma coisa certa, falar de negro no passado e hoje é uma coisa certa para o Enem, falar da mulher é uma coisa certa no passado e hoje também para o Enem. E aí chegamos no próximo slide, veja só. O que é que nós apresentamos aqui? Nós apresentamos uma reflexão sobre a inclusão dos ditos marginalizados, que são os negros, são as mulheres, são os indígenas. Como é que funciona? Já Kaliaura não incluiu esse sujeito. Então, como é que é esse processo de inclusão dessas criaturas nesses 200 anos de um Brasil independente? Tá bom? Por isso que eu pergunto, 200 anos de quê? Tá certo? E aí, fique muito atento agora você, que agora já é meu aluno. Preste atenção. O trabalhismo de Vargas, sim, o trabalhismo de Vargas é uma prática inclusiva. O trabalho no Brasil era visto como castigo. Por quê? Que era praticado por escravos, tá bom? Desde os tempos mais remotos, o trabalho ele é visto como castigo. Fique atento a isso, tá certo? Lembre-se, está inclusive lá no primeiro livro, né, da Bíblia, quando Adão então é expulso do Éden, o que é que Deus diz a ele? Que Adão agora terá que conquistar o pão a partir do suor da sua face. Veja, Adão terá que trabalhar, perfeito? Então o trabalho ele é visto como um castigo. Vargas tenta desconstruir essa ideia. Vamos à frente. O voto feminino é uma tentativa de incluir a mulher, perfeito? Em 32, muito embora tenha que votar com a autorização do seu marido. Aí nós temos os movimentos sociais, né? O movimento trabalhista, tá? Que não é a mesma coisa do trabalhismo de Vargas, perfeito? Nós vamos ter aí os movimentos camponeses, os movimentos de oposição à ditadura, a Constituição de 88, que vai ser, né, vista como uma Constituição cidadã, ela que vai trazer, tá bom, a temática da terra com função social, do acesso à moradia, né, de que todos nós somos iguais, muito baseada, tá certo, num documento extremamente importante, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Dê uma olhada nesse documento. E, para finalizar, nós temos aqui essa charge, que traz justamente essa crítica à Constituição. Olha o que é que diz. Todo brasileiro tem direito à moradia. Por que ele leu isso? Olha o pedido, né? Eu ia falar da esposa, tá? Mas esposa seria um termo legal. E pela situação, me parece que não há aqui uma legalidade, né? É mais aquilo que nós chamamos aqui em Natal de se juntou, né? E são moradores de rua. Essa charge é de Enfio, Enfio que inclusive foi exilado no contexto da ditadura militar, e diz, agora leia aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde, tá bom? Bom, essa é a minha contribuição para você. Espero que você tenha uma excelente nota na prova de Ciências Humanas. Não é não, minha coordenadora? Já cheguei por aqui, já estava aqui encantada com sua aula, suas dicas. Eu estava observando o seguinte, que é muito conteúdo, muito extenso. Até a gente falou aqui no início, né, do programa, que história tem muita história realmente para se conhecer, para se estudar, mas essas dicas são fundamentais para você dar aquela revisada, né? Quem vai fazer a prova, o Exame Nacional do Ensino Médio, se prepara o ano inteiro, né? Então, essas questões, né, essas pontualidades que você traz aqui no programa são excepcionais, acredito que para o aluno, viu, professor? Muito obrigado, muito obrigado. Tudo isso é pensado, né, para eles, a instituição contemporânea, vocês aqui, né, pensando justamente nessa aprovação, nessa garantia de vaga. A gente já passou por isso, né? A gente sabe como é gostoso. E aí eu espero ver esses meninos e meninas com as cabeças e sobrancelhas raspadas mais à frente. Perfeito. Breno, antes de finalizar, aquela dica importante que não pode faltar para o aluno, faltam poucos dias para essa prova, né? O que é que você indica aí para esse aluno, além de tranquilidade, né? Porque a gente sabe que é importante também na hora da prova. Olha, uma dica fundamental, uma dica de ouro. Eu quero que você, tá? Vá para casa, foque nos seus estudos, não se perca mais nesses últimos dias. É muito importante que esses últimos dias sejam dias de dedicação. Aquele momento de abstração, de sair com os amigos, de ir a uma praia, deixa isso para lá. Já você está livre disso, tá certo? Faltam poucos dias. E muito cuidado também com o que você vai fazer no dia anterior, tá? A prova. Cuidado com a sua comida. Foca em fazer sempre o que você fazia antes, a mesma alimentação, para não dar errado, tá bom? Na hora da prova. Perfeito. Breno Câmara, professor de História, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição aqui no nosso Foca no Enem. Eu que agradeço.
E ó, gente, lembrando que esse conteúdo vai ficar disponível, tá, na internet, tanto da semana passada, né, a aula de redação, quanto dessa semana, a aula de história. E ó, nosso tempo na internet, infelizmente, acabou. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a nossa aula. Nosso tempo acabou, né? Um ótimo final de semana para você e a gente. Espero no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.